Olá, meu nome é Daniel Braga Barbosa e hoje eu vou apresentar o pitch final da minha monografia em Sistema de Informação, que é intitulada Base da Computação, criando um aplicativo educacional. O meu orientador é o Wagner Meira Júnior e essa é uma pesquisa tecnológica. A motivação principal do projeto é a dificuldade que muitos alunos enfrentam ao tentar entender conceitos abstratos de computação. Então, a ideia principal do trabalho é desenvolver um aplicativo educacional interativo que auxilie os estudantes a compreenderem conceitos fundamentais de estruturas de dados e algoritmos e seja uma forma de aprendizado que complemente os métodos de ensino tradicionais. A metodologia do trabalho foi dividida em 4 etapas principais. Uma pesquisa inicial, onde revisamos a literatura e materiais didáticos da área, o desenvolvimento de conteúdo e a estruturação pedagógica, definindo quais conceitos vão ser incluídos no aplicativo, a criação do backlog e a prototipação da interface do usuário para guiar o desenvolvimento e, por fim, o desenvolvimento em si do código. Na etapa de pesquisa inicial, foi feito um estudo focado na literatura acadêmica de computação, principalmente nas áreas de estruturas de dados e algoritmos, para entender quais conteúdos poderiam se beneficiar mais da ideia de apresentação interativa do aplicativo. Após a pesquisa inicial, o projeto se voltou para o desenvolvimento do conteúdo do aplicativo, com a definição dos conteúdos a serem apresentados e uma estruturação pedagógica para entender como apresentar tais conceitos. Além disso, foi construído um diagrama para a visualização das áreas de conteúdo a serem cobertas no trabalho. Aqui, podemos ver o diagrama dos conceitos que estruturamos. Ele apresenta as áreas de estrutura de dados com pilhas, filas e arrays, algoritmos de busca linear e binária, complexidade de algoritmos com anotação Big O e algoritmos de ordenação, com selection sort, insertion sort, bubble sort. Esse diagrama serviu como a base pedagógica do aplicativo. Como referencial teórico das áreas de estrutura de dados, algoritmos de busca e complexidade de algoritmos, utilizei principalmente a literatura fundamental da área, como os livros ilustrados acima, Introdução à Estrutura de Dados e seus algoritmos e também a obra Entendendo Algoritmos. Já para os algoritmos de ordenação, as principais obras utilizadas como referencial teórico foram os livros Algorithm Design e Algoritmos, Teoria e Prática. Além disso, para guiar o desenvolvimento, foi criado um backlog inicial com 11 itens, que estão descritos acima e abrangem as principais features que o aplicativo deve possuir, que são uma página inicial intuitiva, um índice organizado que apresente os conteúdos disponíveis e a página de aprendizado de cada conteúdo. Também foi feito um protótipo da interface do usuário a ser desenvolvida no aplicativo. Nas imagens acima é possível ver a página inicial intuitiva, o índice organizado que apresenta os conteúdos disponíveis ao usuário e as telas de cada conteúdo. Posteriormente, o trabalho se virou para o estudo de algumas decisões de arquitetura fundamentais para o projeto. Nesse sentido, após a pesquisa realizada, foi escolhida Swift como a linguagem de programação a ser utilizada, SwiftUI como framework de desenvolvimento da interface do usuário, o Xcode como ambiente de desenvolvimento do projeto e MVVM como o padrão de arquitetura do projeto. Aqui podemos ver como está organizada a estrutura do projeto. Na imagem da esquerda podemos ver a separação clara entre as models, ViewModels e Views, seguindo o padrão de arquitetura MVVM. E na direita podemos ver um relatório sobre os testes implementados, que validam a lógica das estruturas de dados e algoritmos apresentados, garantindo sua consistência. Para isso, utilizou-se o framework XCTest. Bem, aqui temos um vídeo ilustrativo da interface do aplicativo. Destaco a presença da página inicial intuitiva e do índice organizado com os conteúdos disponíveis. Vamos passar a seguir pelas telas de cada conteúdo, em que cada uma apresenta um texto teórico sobre o assunto, um exemplo estático e um botão que leva a uma nova tela interativa sobre cada conteúdo. Bem, aqui podemos ver as telas sobre pilhas. Na primeira imagem é exibido o conteúdo teórico e o exemplo estático, e no vídeo é possível ver como o usuário pode interagir com a pilha pelas operações de push e pop. Seguindo o mesmo padrão de construção do conteúdo,
Aqui o usuário tem um conteúdo teórico, um exemplo estático e pode interagir com uma fila pelas operações de empilhar e desempilhar. No conteúdo sobre arrays, o usuário também tem um conteúdo teórico e um exemplo inicial e depois pode interagir com o array, configurando ele do tamanho que quiser e utilizando as operações de adicionar e remover para preencher os índices do array criado. Já no conteúdo de busca linear, o usuário também tem um texto teórico e um exemplo estático, e depois pode ver uma simulação de como é feita a busca linear de um número à sua escolha em uma lista pré-definida. Seguindo o mesmo padrão de conteúdo da busca linear, a busca binária também apresenta o texto teórico, o exemplo fixo, e o usuário também pode ver a simulação da busca binária do elemento à sua escolha. Já no conteúdo sobre Big O, o usuário, além de aprender com o texto e exemplo inicial, pode fazer uma simulação inserindo um tamanho de entrada à sua escolha, escolhendo o tipo de complexidade de algoritmo dentre os disponíveis e recebendo como retorno o tempo de execução esperado nesse cenário, assumindo um computador que realiza 100 mil operações por segundo para deixar a simulação mais didática. Agora, chegando nos algoritmos de ordenação, o usuário também tem um texto teórico e um exemplo estático sobre o assunto e pode interagir com ele visualizando como é feita uma ordenação em uma lista a partir do algoritmo de Selection Sort. A mesma ideia é utilizada para o conteúdo de Insertion Sort. O usuário pode aprender através dos métodos tradicionais com o texto teórico e o exemplo estático, mas além disso, pode visualizar em uma lista o que acontece passo a passo em sua ordenação utilizando o algoritmo Insertion Sort. A mesma ideia foi aplicada para o Bubble Sort, que tem o conteúdo teórico com texto e exemplo e apresenta para o usuário um passo a passo visível de como funciona esse algoritmo de ordenação em uma lista. Dessa forma, ao término do projeto, podemos concluir que atingimos o objetivo proposto de criar um protótipo funcional do aplicativo, que oferece uma abordagem interativa para o aprendizado de computação. Esse desfecho refletiu o objetivo central do trabalho, que é facilitar a compreensão e aplicação prática de conteúdos estudados, complementando os métodos tradicionais de ensino. Aqui estão listadas as principais referências bibliográficas e fontes que foram utilizadas ao longo do projeto. Muito obrigado pela atenção.